Estamos de volta com a Programação Nacional. Estou conversando aqui com o cardeal Dom Cláudio Ume sobre o Sínodo da Amazônia. Bom, cardeal, nós estamos falando bastante sobre o Sínodo, enfim, meio ambiente e tudo mais, mas resumindo, o Sínodo vai querer discutir a questão do desmatamento? O problema é o desmatamento, então, na Amazônia e ponto final? Não, é a igreja na Amazônia e a missão da igreja em relação à preservação da floresta que está aí. Isso sim, nesse sentido sim. Mas tudo isso faz uma unidade muito grande, não são temas diferentes, eles estão ligados muito. A presença da igreja, a forma como a igreja consegue ser missionária ali, uma igreja misericordiosa, uma igreja em saída, como diz o Papa, também assim deverá ser essa igreja na Amazônia. Ele fala até de relançar a igreja na Amazônia. E ali a gente vê, por exemplo, grande falta de padres, de sacerdotes, porque os sacerdotes são aqueles que, na verdade, celebram a Eucaristia, que é o ponto central da nossa fé, da nossa prática religiosa, é a Eucaristia, a missa, enfim. E depois os outros sacramentos, como a confissão, o sacramento da unção dos enfermos. Isso praticamente não existe na grande maioria das comunidades naquela floresta. É uma igreja mais da palavra e que não tem os meios sacramentais para ajudar o povo a pôr em prática a palavra de Deus. Então, a falta de padres. Eu estive, por exemplo, em Lábrea, por exemplo, só para dizer, Lábrea, que é uma das prelazias ali do Amazonas, bem no fundo da floresta, e eles têm 5 paróquias, ao longo do rio. A paróquia mais perto, eu fiz isso com barco, junto com o bispo. Aliás, só de barco, né? Fica 12 horas de barco. A primeira paróquia, a mais vizinha. A mais distante são 5 dias de barco. Nossa. Então você pode imaginar como a igreja vai trabalhar ali, como ela não consegue trabalhar. Quer dizer, esses novos caminhos significa isso também. Como procurar dar condições para que a igreja local consiga de fato estar próxima do povo, estar junto com o povo, possa levar a Eucaristia a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, como em toda a igreja católica é assim, é fundamental. A Eucaristia que constrói a igreja. Outras coisas que a gente vê, por exemplo, digamos, por exemplo, a parte dos indígenas. Os indígenas, que eu encontrei muitas comunidades indígenas, todos eles falam, em primeiro lugar, que a igreja deve estar mais próxima, eles precisam da igreja católica, porque a igreja católica os defende, as outras igrejas nem sempre os defendem, ao contrário, às vezes destroem sua cultura. Eles precisam da igreja católica, porque ela deve ajudá-los a manter o seu direito à terra, o direito à sua cultura, enfim. Eles reclamam muito isso, a presença da igreja católica, mas que ela não decida por eles, que a Igreja Católica apoie as decisões deles, porque eles é que sabem qual é o caminho. Isso é o direito deles. Eles têm o direito de decidir o seu futuro, eles não são crianças. Esse é o grito que o senhor falou? Exatamente. Então o Papa, quando o Papa diz, nós vamos estar com vocês, ele não está dizendo, nós temos as soluções para vocês, não. Nós estamos com vocês e junto com vocês, essas soluções vão ser trabalhadas e vão ser defendidas e vão ser executadas. Então a igreja tem muito isso, os indígenas esperam muito isso, eu tenho estado em muitos grupos de indígenas, sempre de novo, aquele mesmo pedido, que a igreja os defenda, que a igreja aceite de que eles decidem, a igreja os apoie nas suas decisões, caminhe junto com eles, enfim. Constantemente você encontra esse tipo de colocações. Sim. E para fazer esse documento que vai ser discutido no Sínodo, essas pessoas foram ouvidas? Foram ouvidas, sim, foram ouvidas todas. Nós fizemos cerca de 25, no Brasil só, cerca de 25 assembleias territoriais para responder a essas perguntas que foram feitas na fase da consulta. Além de todos os outros pequenos grupos, as dioceses também fizeram, mas a Repam fez mais de 20 reuniões, assembleias regionais, onde tinha padres, bispos, povo, indígenas, etc. Como também, junto com os próprios indígenas, simplesmente, ou outras comunidades ribeirinhas, quilombolas, de pequenos agricultores, etc. Todo esse grande mundo que vive na floresta e que é esquecido muito, que está muito abandonado e que nós procuramos escutar. E o Papa diz, é fundamental hoje escutar
Não só ir ver e mandar uma mensagem, não. Escutar, escutar. Esse é o caminho sinodal. Isso está sendo feito de uma forma nova, muito mais ampla do que jamais tinha sido feito num processo sinodal. Bom, Dom Cláudio, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui hoje, eu queria que o senhor desse um recado para todos nós sobre a questão do Sínodo da Amazônia e tudo mais. Sim, com certeza é muito importante de apoiar e de ter esperança, de rezar por esse sínodo, para que ele de fato consiga decidir novos caminhos, porque é fundamental preservar a Amazônia, é fundamental a igreja na Amazônia, ela conseguir realizar a sua missão ali na Amazônia. Mas nós sabemos também que tudo isso vai ter um reflexo para fora da Amazônia. Todos nós, de alguma forma, em qualquer lugar onde nós estejamos, vamos também receber boas notícias e bons estímulos. Isso, sobretudo na questão ecológica. Nós sabemos que são as grandes cidades que mais poluem o ar, mais poluem os rios, mais poluem, enfim, contaminam, mais desperdiçam energia, mais desperdiçam água, mais desperdiçam não sei o quê, e não tratam o lixo. Quer dizer, é nas cidades grandes que é o grande vilão, na verdade. Junto com os desmatadores, as grandes cidades são os grandes vilões do clima, os grandes vilões da crise ecológica. Quer dizer, nós temos deveres em casa a fazer, como não desperdiçar água, energia, comida, etc. Enfim, há um grande programa que pode nos ajudar também a nós a realizar a nossa parte. Dom Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Ação Nacional. Que Deus nos abençoe nesses novos caminhos. Obrigado, eu que agradeço muito a oportunidade também. E obrigado a você que esteve conosco até a Nossa Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá.